Olá, amigos do canal Academia Olímpia. Então agora, a pergunta que ficou no final do vídeo anterior, desta nova série, de novo recomendando que vocês assistam a Saga Anunnaki com a Cassiana Di Biase, ou o original em espanhol Caminando el Sendero, do Bertos, também mesmo nome, Saga Anunnaki, né? Então tá, gente. Como se defender dos arcontes? Se os arcontes se alimentam de energia negativa, Falamos no último vídeo. A lavoura dos arcontes, a plantação, a agropecuária dos arcontes é a energia negativa da humanidade. Então, numa guerra, se a gente vai fazer uma estratégia e a gente atinge a logística do inimigo e a gente, consegue de alguma forma cortar o fornecimento de alimentação deste inimigo, a gente consegue enfraquecê-lo? Pode ser uma estratégia? Matar o inimigo de fome pode ser uma boa estratégia? Sim! É a forma que nós temos de enfraquecer o inimigo. Neste caso, não é só uma estratégia, como a melhor estratégia. E qual que é a arma usada pelo soldado que está nessa guerra contra o arcontado? Qual é que é a melhor arma que nós temos? O conhecimento. Porque as verdadeiras armas estão embutidas dentro do nosso ser. Quem nos criou sabendo da possibilidade, evidente para ele, isso é um outro caso, de que nós seríamos escravizados, ele deu um jeito de, gentilmente, muito querido da parte dele. O Enki, quando fez o nosso DNA, não posso me aprofundar na questão do Enki agora, mas o Enki, quando fez o nosso DNA, ele foi solicitado para que a gente não tivesse grandes poderes, do tipo telepatia, telecinésia, tudo menos telefone celular, que é simplesmente um atributo tecnológico imposto pelo arcontado aqui, justamente para que a gente dependa de equipamentos externos que a gente compra, que são fiscalizáveis, que são espionáveis, Então dessa forma eles nos limitam a depender desses aparelhos para não usar os aparelhos, digamos assim, os hardwares que estão dentro da gente. Que sabiamente, aquele cara, quando nos fez, que soube que nós seríamos vítimas de escravidão, deixou essa arma para que nós pudéssemos se defender. Então o nosso grande inimigo escravizador, o grande pavor mortal, que é realmente fatal para eles, a pior coisa é que a gente encontre a arma que possa derrotá-los, evidentemente. E essa arma é o conhecimento. Parece loucura, Mas não houve o nosso grande mestre que já falou: conhecereis, ou conheceis e libertais, qualquer coisa semelhante, que no sentido prático quer dizer, quem souber das tretas aí do universo consegue se desviar das trampas, das armadilhas que estão por aí. Por isso que a gente bate na questão do conhecimento, de que as pessoas têm que estudar, têm que fazer o seu caminho. A caminhada não é fácil, ela é cansativa em alguns momentos, mas eu confesso que para mim foi absolutamente estimulante, porque é aonde tu começa a encontrar todos os porquês que ficam martelando, a ponto de a grande maioria, como eu não encontro resposta, melhor eu não me preocupar com isso. Então vamos lá se divertir, tocar vida, o futebol, BBB, a novela, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Essa é justamente a situação imposta pelo arcontado, é uma das ferramentas impostas do arcontado, dificultar tanto a compreensão das coisas do universo a ponto das pessoas se cansarem e não quererem mais buscar esse tipo de informação. Então a gente vê uma resistência ao assunto
não só da ordem espiritual, como ufológica. Então, quando tu entra na questão quântica da realidade virtual que está a nossa aí, nossa, agora virou papo de maluco. Se tu vai falar nas outras dimensões, nossa, aí. Então fica difícil, pessoal. Então a gente percebe, aqueles que começam a estudar, ampliar os seus horizontes e perceber essas coisas, começam a ter uma dificuldade muito grande de relação com outras pessoas, porque tu vê que existe um conceito arraigado, baseado em bases sobre areia movediça, que estão prestes a afundar a qualquer momento. Quando tu tá com os dois pés em cima de um barco, prestes a afundar, o risco de tu afundar junto com ele é muito maior se tiver com um pé no barco e o outro pé na terra firme. Entendeu? Então, por mais fantástico, né, irreal, surreal que possa parecer muitas das coisas que estão vindo por aí, gente, se vocês não botarem um pouquinho de atenção na questão da física quântica, do espiritismo, né, para entender o que é essa quarta dimensão, como que se atua nessa quarta dimensão. Se vocês estão fechados no 3D, que é a Matrix, né, palpável, que é o que a gente acha que é real porque a gente toca, cheira e... Então o caminho é bastante longo. Então assim, ó, eu sugiro para os mais céticos, também não posso fazer nada, é só uma sugestão, né, que comecem com um caminho bem simples de encontrar na materialidade a qual eles estão acostumados, sabe o ver para crer, eu preciso... Então comecem com as comprovações materiais, científicas, de que tem coisa lá fora, tanto no sentido espiritual como no sentido ufológico. Então começa com relatos, vai num centro espírita, toma orientação, entendeu? Não precisa nem sair de casa, assiste o The Afterlife Investigation, que não tem nada a ver com religião, com nada, é uma investigação científica. Científica. Não cabe mais crença. Estamos falando aqui de comprovações científicas. A partir de agora, ou você tem o conhecimento, ou você não tem o conhecimento. Ou você sabe dos fatos, ou você não sabe dos fatos. Não é mais uma questão de crença e de informação, ok? Então, gente, visto todos esses detalhes, né, vamos voltar lá para a questão da energia arconte e de como cortar o mal arconte. Quando o semideus Anunnaki, contado pela mitologia, Enki, foi solicitado a cortar, né, algumas hélices de DNA das suas criaturas, ou nós, a raça adâmica, para que essas não tivessem poderes de telecinésia, como falei lá atrás, né, telecinésia, telepatia, como os druidas, que aliás, essa raça que eles criaram e que acabaram se denominando os druidas, e aqui registre-se que Jesus era um arquidruida, vejam lá no Saga Anunnaki, vocês vão entender. Então, os druidas, que eram criaturas destes Anunnakis, né, e esses Anunnakis associados com outras raças do universo num projeto de colonização da raça adâmica no nosso planeta, o que acontece? Essa raça dos druidas, por alguma razão, demonstrou tais poderes que os próprios Anunnaki não tinham. Então, gente, Javé é o Anunnaki Enlil, meio-irmão de Enki, filhos de Anu. Vide lá, Saga Anunnaki. Ou estudem também, gente, aqui precisa fazer uma ressalva. Tem um livro de Zecharia Sitchin que fala muito sobre os Anunnaki, muito.
Depois de muito tempo de eu estudando o Zecharia Sitchin, e com alguns indícios que já me foi passado intuitivamente e que eu confirmei com o tempo depois, foi uma confirmação. E o bacana disso, sem querer fazer muitas delongas, mas esse é um adendo necessário, gente, que numa reunião eu questionei uma passagem do livro de Enki, traduzido das tabuletas cuneiformes da escrita suméria pelo Zecharia Sitchin, de que determinado ponto do livro era absolutamente compreensível dentro da nossa linguagem. E esse questionamento meu foi feito para o Yuri na primeira vez que eu tive contato com ele, numa das nossas reuniões de ufologia, com todo o grupo presente lá, então tá lá registrado, entendeu? Naquele momento eu demonstrei lá com o Yuri uma insatisfação em relação ao conteúdo de uma parte do livro do Enki. Por quê? Num determinado momento a linguagem, a partir dos conhecimentos que se tem hoje de DNA e coisa e tal, de experiências genéticas, ela fica absolutamente compreensível. E uma outra parte, que é a parte inicial do livro do Enki, ali, né, feito pelo Zecharia Sitchin, ela parecia muito folclórica. E isso me chamou a atenção e eu levantei esse dado. E naquela ocasião, isso deve fazer quase um ano atrás, eu acho, gente. E naquela ocasião, o Yuri Maia, que já teve no nosso programa diversas vezes aqui, né, gente? O Yuri Maia, ele disse: Luciano, tu tem razão. O livro do Enki, ele é, por exemplo, sabe as pessoas que não se contentam mais com o que está escrito na Bíblia, porque ali já não responde mais os seus questionamentos, e eles, em vez de fé e segue adiante, não é só aí, eu quero saber melhor isso aí, porque onde não me deixou um entendimento claro, eu não posso tomar uma opinião concreta em cima daquilo ali. Eu tenho que saber realmente que tipo de informação é aquela, para como é que eu vou proceder com essa informação. Como é que eu vou digerir, no que eu vou transformar e como isso vai refletir nas atitudes da minha vida a partir do ponto dessa informação. Então, o Zecharia Sitchin, ele foi mencionado por outras pessoas que eu sei que têm um conhecimento muito abrangente, tal qual Jean-Val Elan, né? Que o nome dele é o Rogério de Freitas. Jean-Val Elan é o codinome que ele usa. E me parece que foi uma das encarnações dele que ele mais se identificou com a vida que ele teve, por isso que ele adotou esse nome. Se não me engano, foi isso que a justificativa dele, né, para o Jean-Val Elan. Além de que, quando ele começou no processo de escrever os livros dele, ele não podia se identificar como Rogério de Freitas, porque ele ainda trabalhava e ele tinha muito medo de que aquilo fosse influenciar negativamente. Então ele só assumiu a sua verdadeira identidade de Rogério de Freitas, pseudo Jean-Val Elan, quando ele não tinha mais vínculos empregatícios e teve essa liberdade de fazê-lo, né? Então, como eu já tinha ouvido falar do Zecharia Sitchin pelo próprio Jean-Val Elan, então me motivou muito a estudar profundamente os livros do Zecharia Sitchin, e foi assim que começamos os estudos do nosso grupo de ufologia, UFOCAM, lá de Canela. Beijo a todos! Agora vem à tona realmente de que aquela história Anunnaki contada através do Zecharia Sitchin, como a verdade estava muito à tona, porque estamos vivendo o Apocalipse, e o Apocalipse nada mais é do que revelação. Aí cabe o estudo etimológico da palavra Apocalipse, também sugiro às pessoas, né, para ver como as coisas são distorcidas para levar nós a um ponto de não desejar. Por quê? De não desejar aquilo. Pensem bem, se eles colocam para nós que Apocalipse é fim de mundo, aí tu pergunta, quem em sã consciência quer o fim do mundo? Ninguém. Agora, se tu diz que Apocalipse é o que de fato é revelação, e tu pergunta para as pessoas, quem quer uma revelação? Ainda mais sobre as coisas do universo, sobre o que realmente acontece depois que a gente morre, né? Todos nós quereríamos esta revelação. Daí a necessidade da distorção da palavra Apocalipse, gente. Então, como a gente está vivendo agora o Apocalipse, que é a revelação, as coisas vêm à tona. Então, os escravagistas estão vivendo um momento de desespero total, porque a revelação está prestes a ser
feita. E o que acontece, o que significa para os escravagistas a revelação da verdade? Nada que está no oculto ali permanecerá, tudo será revelado. Né? No momento que o escravagista é denunciado e que a escravidão é uma coisa contra as leis universais, os dias deles estão contados, ou melhor dizendo, acabados. Então esse é o grande intuito do acobertamento, de toda a questão OVNI. É o sentido mais profundo do acobertamento, ok? Então esse segredo universal vem sendo mantido em todas as camadas, né? Cada uma correspondente à outra, e todas fazem parte desse processo. Então, aos banqueiros, militares, líderes religiosos, cabe a parte, né, do trabalho sujo dessa energia arconte, né, que os comanda. Eles não podem agir diretamente sobre os humanos encarnados.